Olá, me chamo Carlos, sou aluno do terceiro período de Engenharia Elétrica. Estarei apresentando nesse pequeno vídeo a minha atividade prática do tema Integrador 3, onde mostrarei uma análise quantitativa de equipamentos de ar-condicionado e seu gasto. Pesquisei sobre o Rio de Janeiro, com foco no bairro onde eu resido, que é Campo Grande. Vou abordar os 3 pontos nessa apresentação. O primeiro ponto é a análise quantitativa em consumo energético. No segundo ponto, estarei falando sobre cálculos de demanda para climatização de ambiente. E no terceiro, falarei sobre desenho técnico para instalação desses aparelhos. Essa apresentação visa abordar o gerenciamento e controle de projetos, focando em soluções para climatização e eficiência energética. Nesse primeiro momento, vamos estimar a quantidade de aparelhos de ar-condicionado e seu gasto energético. Utilizaremos dados do censo de 2022, quantificando o impacto do uso desse tipo de aparelho nessa região. Até 2022, foram estimados cerca de 113 mil aparelhos de ar-condicionado, resultando em um consumo médio mensal de mais ou menos 32 milhões de kWh, tendo um custo estimado de 26 milhões de reais. Apesar de ser uma estimativa, mesmo assim aponta para um consumo muito significativo. Vamos estimar o número de aparelhos, consumo e custo mensal. Também calcularemos a demanda elétrica para climatizar 2 cômodos de 4 metros quadrados. Importante frisar que seguiremos a NBR 5410, garantindo uma instalação segura e eficiente. Também será apresentado um desenho ilustrativo, detalhando circuitos, dispositivos de proteção, entre outros. Vamos iniciar analisando o consumo até a instalação, garantindo eficiência e segurança. Estima-se que dos 126.292 domicílios, 60% desses possuam pelo menos um aparelho de ar-condicionado. Para o cálculo, estarei considerando uma média de 1,5 aparelhos por domicílio, considerando que alguns possam ter mais de um aparelho. A potência média será de 1.200 watts e o tempo médio de uso será de 8 horas por dia. Com relação à tarifa, adotaremos o valor de 80 centavos por kWh. Vamos começar pelos cálculos. Começamos pelo número de domicílios com ar-condicionado, que será o total de domicílios, que foram de 126.292, vezes o percentual do mesmo com ar-condicionado, que era em torno de 60%. Teremos uma média de 75.775 domicílios com esses aparelhos. Agora, calcularemos a quantidade de ar-condicionados. Vamos pegar o número total de aparelhos que calculamos, 75.775, e multiplicarmos pelo número médio de aparelhos por casa, que é de 1,5. Então, teremos um total de 113.663 aparelhos. O próximo passo será calcular o consumo médio diário de cada aparelho, que vai ser 1.200 watts vezes o tempo médio de uso, que em geral em cada domicílio é de 8 horas por dia. E vamos dividir esse valor por 1.000 para que o resultado possa ser em kWh. Fazendo essa conta, o nosso consumo diário será em torno de 9,6 kWh. A próxima etapa é calcular o consumo total de energia, que será o número total de aparelhos versus o consumo diário, que encontramos anteriormente, onde encontraremos o consumo total de 1.091.164,80. E para calcularmos o gasto energético, vamos pegar esse valor e multiplicar por 30, que é a quantidade de dias do mês, onde iremos achar o valor de 32.734.944 mensalmente. E para encontrar o valor, é só multiplicar esse valor pela tarifa média, que para esse trabalho foi adotado o valor médio da tarifa de 2022 no Rio de Janeiro, chegando ao valor aproximado de 26 milhões e 200 mil. Concluindo essa parte, e com base nas premissas que adotamos, estimamos que existiam em 2022 cerca de 113.663 aparelhos de ar-condicionado.
consumindo mensalmente quase 33 mil kWh, a um custo aproximado de quase 26 milhões e 200 mil reais. Nesse próximo objetivo, vamos calcular a demanda aproximada, para podermos climatizar 2 cômodos com média de 4 metros quadrados, sempre se baseando nas diretrizes da NBR 5410, que estabelece as condições mínimas de segurança para as instalações de baixa tensão. As premissas para os cálculos foram as seguintes: 2 cômodos com média de 4 metros quadrados, o tipo de aparelho de ar-condicionado é o split, a tensão da rede 220, a potência desse aparelho é 7.500 BTUs, o fator de potência 0,9, o fator de demanda 1 e a potência de cada aparelho em torno de 700 watts. A potência aparente do aparelho vai ser igual à potência ativa, nesse caso 700 watts, dividido pelo fator de potência, que é 0,9, onde teremos o valor de 777,78 volt-ampere. Agora vamos calcular a corrente por aparelho, que será o valor da potência aparente, os mesmos 777,28, divididos pela tensão da rede, que é de 220. Então a corrente aparente vai ser igual a 3,54 ampere. Precisamos também calcular a demanda total de potência, que vai ser igual à soma das potências dos dois aparelhos, nesse caso 700 com mais 700, os 1.400 watts. Para o cálculo da demanda total, precisaremos somar a potência aparente dos dois aparelhos, que foi 777,78, e teremos um total de 1.555,56 volt-ampere. E para finalizar, vamos calcular a corrente total, que é de 1.555,56 divididos pela tensão, de 220, e teremos a corrente de 7,7 ampere. Nesse slide, mostra as siglas e os seus respectivos significados. Chegamos à conclusão que, para climatizar 2 cômodos de 4 metros quadrados com 2 aparelhos de 7.500 BTUs, será necessária uma demanda de 1.400 watts com uma concorrência aproximada de 7,7 ampere. Desculpa, uma corrente aproximada. Um ponto importante é que os aparelhos sejam conectados em circuitos independentes, sempre seguindo as determinações da NBR 5410. Nesse terceiro objetivo, vamos falar rapidamente de desenho ou projeto instrutivo, que são fundamentais para garantir a instalação elétrica de aparelhos de ar-condicionado, devendo ser apresentados circuitos detalhados, localização dos componentes e todas as informações necessárias para perfeita segurança e bom funcionamento do equipamento. Os elementos essenciais de um desenho são quadro de distribuição de carga, planta baixa, detalhes da instalação, diagrama unifilar ou multifilar, requisitos normativos. Aqui fala brevemente sobre os requisitos normativos da NBR 5410. Ela exige circuitos independentes para cada aparelho, estabelece uma seção mínima de condutores, exige proteção de carga e curto-circuito, proteção contra choque, aterramento, tomadas específicas, simbologia e legenda. Aqui está um exemplo simplificado da representação básica e da simbologia. E para concluir meu trabalho, informo que a elaboração de um projeto detalhado em conformidade com as normas vigentes é essencial para a instalação segura e eficiente, garantindo a segurança e o seu perfeito funcionamento. Agradeço pela atenção. Obrigado.